Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a um vídeo aqui do canal do investidor. Eu sou o Vitor Azevedo e hoje a gente vai falar do HCTR11, um fundo que tem feito bastante sucesso entre os investidores, principalmente pelo seu dividend yield, que está muito acima da média dos outros fundos. E hoje a gente veio tentar responder a pergunta de que se é válido ainda investir no hectare, se ele está caro, se ele está barato. Lembrando que aqui a gente pega os ativos apenas para fazer um estudo desses, então não é recomendado nenhuma compra aqui. Bom, quando a gente vai falar de hectare, a gente tem que entender primeiro que ele é um CRI, né? E o que são os CRIs? Os CRIs são fundos de garantias que estão atrelados ao setor imobiliário, né? E geralmente esses fundos eles possuem a função de aplicar em garantias de investimentos imobiliários, como se fosse uma renda fixa, e por isso eles recebem, né, que são os recebíveis, que é o CRI, desses investimentos. O interessante, o peculiar desses fundos imobiliários é que geralmente eles têm, né, uma assertividade maior quando a gente vai falar de correção de inflação. É claro que os outros fundos eles também possuem, né, essa atualização dos seus preços, com essa atualização dos dividendos, porém, como aqui a gente está falando de um fundo que vai aplicar diretamente, né, ao consumidor ou a uma obra, por exemplo, ele já sofre essa atualização imediatamente. Então a gente vai ver que, por exemplo, né, a gente vai dar uma olhada no relatório do fundo, que o HCTR11 ele possui uma correção bem mais assertiva, ou seja, o IPCA subiu o mês que vem, a gente já tem certeza que no próximo mês esse valor vai ser corrigido na nossa cotação. Isso é muito importante, principalmente pelo momento que a gente vive, né? A gente vê aí o IPCA chegando em 10%, a gente vê o IGPM também nas alturas, então é sempre importante ter na nossa carteira um ativo que atualize esse valor para a gente e corrija com a inflação. Bom, então vamos falar aqui do HCTR, né, que a gente está no Status Invest para dar uma olhadinha nos fundamentos dele, como é que ele está se comportando. E o primeiro ponto, a primeira coisa que chama a atenção é o seu dividend yield. Hoje a gente tem um dividend yield de 19,8%, que é um dividend yield bem alto, né? Então a gente vê que ele está desempenhando bastante, a performance dele é bem interessante. A gente vê aqui no valor do fundo, nos últimos 12 meses ele caiu um pouquinho, então a gente está com 10%, né? Quase 8% negativo. Não que isso seja importante, né? Porque quando a gente a ideia de comprar um fundo imobiliário é justamente a gente manter ele e aportando os dividendos. Então acaba que o investidor que procura um fundo imobiliário, a ideia não é ele ficar entrando e saindo do fundo. E esse aqui é o histórico de cotação, né? O fundo ele começou em 2019, né, em novembro de 2019, e tem toda essa história aí, passou por altos e baixos, e hoje vem sendo o fundo que está fazendo bastante sucesso pelo seu dividend yield. Quando a gente desce aqui, a gente vai ver os proventos. Primeiro de 2020, a gente vê que ele não tem uma linearidade nos seus dividendos, ou seja, ele não vai crescendo, né, os seus dividendos, mas ele sempre manteve uma média aqui que a gente pode ver, né? Já em 2021 a gente começou com 2,47, né, um valor bem expressivo, e ele aos poucos está caindo. Então a gente vê aqui no histórico, a gente tem 1,60, 1,50, 1,50, 1,70. Isso é bom e ruim, porque a gente consegue ver que ele dá bastante saltos, porém para o investidor que quer prever, né, os seus dividendos, acaba não sendo interessante, porque você não sabe ao certo quanto você vai receber todo mês, diferente de outros fundos que tentam deixar uma linearidade nesses valores. Aqui a gente vê o patrimônio líquido, então o patrimônio líquido ele também deu um salto, né? A gente também viu uma crescente
bem grande nesse sentido. Então isso mostra de novo que está performando bem. Então a gente vê que pode ser um fundo bem interessante para manter para o longo prazo. Bom, agora eu puxei no site do RI da Hectare. Se você quiser ver esse mesmo relatório, basta você colocar o código do ativo IRI, que sempre aparece o site, né, do relacionamento com o investidor. Então a gente vai olhar um pouquinho o que está acontecendo nesse fundo, e por que ele está pagando tão bem, por que ele não está mantendo a sua linearidade nos investimentos. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é a divisão do seu provento, né? Quanto que é cada coisa. Então, por exemplo, a gente vê aqui o verde, ele é os juros. Então, os juros ele se comporta aqui como 50% do que você está recebendo mês a mês, né? Então, isso é importante, porque é isso aqui. O fundo ele é feito para isso, né? Para arrecadar juros. Então, esse é um ponto bem legal que ele vem se mantendo. A gente vê que, poxa, lá em março ele teve 1,3, né? E aí ele caiu para 80, depois subiu um pouquinho para 90, depois foi para 64. Então a gente vê que quando a gente fala de juros, que é o que mantém o fundo e é o que a proposta do fundo é essa, vê que ele meio que esse valor, né, não se manteve. Está sofrendo bastante alterações. E quando a gente fala da correção monetária, que seria justamente essa questão do IGPM, do IPCA, na inflação, né, a correção da inflação, aí a gente vê o porquê esse fundo ele está performando tão bem. No mês de março ele pagou 1,68, quase 1,70 só com correção. No mês de maio ele pagou 1,29 e ele veio sempre pagando, né, muitas vezes. Então a gente pode ver como, por exemplo, no mês de março, abril, maio, junho e julho, né, menos agosto, a correção monetária pagou mais que os juros quando a gente está falando do dividendo desse fundo imobiliário. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é bom porque a gente está vivendo no momento onde a inflação está bem alta, então cada vez mais a gente precisa se preocupar com isso, né, de proteger a nossa carteira. Porém, isso é ruim porque a gente vê uma dependência muito grande do fundo, no sentido de eu preciso de inflação maior para continuar com os proventos que eu tenho hoje, né? E aqui está o porquê desse fundo imobiliário tá fazendo tanto sucesso e tá com dividend yield tão alta, justamente por causa dos seus fundamentos e do seu negócio, né? Os seus fundamentos e o negócio do fundo está atrelado à correção da inflação. A gente tem algumas outras informações aqui abaixo. Esse é um ponto muito importante que a gente sempre tem que prestar bem atenção quando a gente está analisando o fundo, que é o que é esse fundo, como ele se comporta, quais são os seus ativos, onde ele está disposto. Então é bem importante a gente ter essas informações. Então a gente vê que 54% dele está em CRI, que é o core do fundo imobiliário. 24% está em FII, então ele é um fundo também que investe em outros FIIs, e 21% está em caixa. Além disso, aqui a gente vê a disponibilidade dos segmentos que esse fundo imobiliário está disposto. Então ele tem corporativo, parques temáticos, caixas, e a gente vê que a maior parcela é incorporação e caixas e caixa, né? Então que é o caixa que acompanha aqui a alocação por ativo. Então a gente pode ver que ele está bem disposto em incorporação. Um outro ponto que a gente também tem que olhar é a questão do indexador, né? Se esse fundo ele está mais exposto ao IPCA, ao IGPM. Geralmente o IGPM ele aumenta mais do que o IPCA, então é sempre importante a gente ter essa noção também. Então a gente vê que 56%, né, a maior parte da pizza aqui está em IPCA, 14% está em IGPM.
Então esse é um ponto importante também, que a gente vê que a maioria dos ativos desse fundo está atrelado ao IPCA. E aqui a gente vê a distribuição geográfica desse fundo. Então ele é um fundo também que não se mantém apenas em uma localidade, porque a gente sabe também que a dificuldade de cada estado é diferente, tem estados que performam melhor que outros, então é sempre importante você ter um fundo que não tenha todos os seus empreendimentos em apenas um estado. É sempre importante a gente ter essa diversidade. É um fundo que vem se mostrando bastante versátil, principalmente na época que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo, que o Brasil vem enfrentando uma grande inflação, não apenas o Brasil, mas o mundo como um todo. Então é sempre importante ter uma parte da nossa carteira atrelada à inflação, ao IGPM, ao IPCA, e o HCTR11 ele se mostra muito bem nesse sentido, né? A gente vê aí o dividend yield a prova disso, e 19%, que ele vem trazendo bem essa possibilidade, né, da gente se proteger do IPCA. Bom, era isso que eu queria falar do HCTR11. Eu acho que é um fundo muito importante para quem se preocupa em se manter protegido da inflação, né? Isso deveria ser a preocupação de todo investidor, e ele se mostra bem competente nesse sentido. Então a gente vê que principalmente agora a maior parte do dividendo dele vem dessa correção. Então ele tem essa proposta e traz essa proposta muito bem. Tem um dividend yield hoje espetacular, né? A gente tem aí num fundo que está valendo 124 atualmente, nos últimos meses pagou R$23. Então é um preço muito interessante, é um dividendo muito interessante. Se vai te continuar ou não performando nesse sentido, a gente não tem como saber, justamente porque ele depende de muitos indicadores que não estão ao seu controle, como por exemplo o IPCA, o IGPM, como a gente já mencionou. Então é um fundo sim para ficar esperto, para ficar de olho em promoções, né, certas promoções que a gente encontra por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para me ajudar, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like também e comenta do que você achou.